O GP da Hungria foi muito importante para o andamento desse campeonato de 2021 e o início da corrida extremamente polêmico, onde as duas Red Bull foram envolvidas em um acidente, também acabou gerando aquela corrida totalmente aleatória que a gente pôde ver. Entretanto, nesse início da corrida, Sérgio Pérez teve que abandonar e Max Verstappen até conseguiu continuar na corrida, mesmo depois de sofrer uma batida séria no seu carro, e que poucos sabem, mas danificou o carro dele seriamente, ou seja, ele acabou andando ali em toda a corrida com praticamente meio carro nesse GP da Hungria. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o GP da Hungria foi extremamente emocionante. Aquele acidente ali no início da largada, envolvendo diversos pilotos, acabou fazendo com que a corrida se embaralhasse, ficasse quase que aleatória, vamos dizer assim. Não é à toa que o vencedor da corrida foi um cara que ninguém estava esperando, Esteban Ocon com a sua Alpine. E o segundo lugar, apesar de ter sido desclassificado, ficou com Sebastian Vettel. E dessa forma, acabou que a corrida ficou incrível mesmo. Uma corrida totalmente aleatória, com muitas trocas de posições, mesmo em uma pista onde isso é praticamente impossível. Entretanto, nesse início da corrida, apesar de diversos pilotos terem abandonado o GP, isso não aconteceu com um piloto específico, que resolveu mesmo correr esse GP inteiro com praticamente meio carro na pista. O nome desse piloto? Max Verstappen, da Red Bull. Ele que percebeu mesmo que a maioria dos pilotos ali que foram envolvidos no acidente tiveram que abandonar a corrida, e percebendo que o seu maior rival no campeonato, Lewis Hamilton, continuaria a corrida, ele resolveu, mesmo percebendo a grande extensão dos danos, continuar o GP, e entendendo mesmo que ele seria capaz de conquistar alguns pontinhos que poderiam ser essenciais para o final do campeonato, que poderiam decidir o campeão de 2021 através desses pequenos pontos, como aconteceu, por exemplo, lá no ano de 2007 e 2008, entre Lewis Hamilton e Raikkonen em 2007 e 2008, entre Lewis Hamilton e Felipe Massa, os dois campeonatos decididos por apenas um ponto. Isso sem contar com a disputa entre Mercedes e Red Bull pelo campeonato de construtores, que na verdade é uma disputa extremamente importante entre essas duas equipes e que divide a torcida no mundo todo basicamente. E você já imaginou utilizar camisetas ou acessórios dessas duas equipes do seu coração para torcer pelas equipes, sair na rua, sair com seus amigos, e realmente acessórios muito bonitos e oficiais como esse que eu estou utilizando? Pois é, na AutoHut você tem acesso a todos esses acessórios por um preço justo. Então aproveita essa oportunidade, acessa aqui embaixo o link do site deles que está na descrição e no primeiro comentário fixado, e na compra de qualquer acessório utilizando o cupom de desconto Piloto VIP, você consegue mais 5% de desconto no momento da sua compra. Então aproveita essa oportunidade e acessa o link deles que está aqui embaixo na descrição. Mas voltando ao assunto, apesar de ter sido pouco perceptível pelos fãs da Fórmula 1 durante a corrida, os danos no carro de Max Verstappen foram muito extensos e seriam capazes de fazer com que o piloto holandês abandonasse a corrida logo no início, na hora do seu acidente. Isso porque ele teve que correr com metade do carro e outros danos seríssimos relacionados à unidade de potência do seu carro. Foi necessário que durante o regime de bandeira vermelha, os mecânicos consertassem algumas partes do carro, como por exemplo os side pods e os barge boards. Isso porque existia um grande dano, principalmente do lado direito do seu carro. E por conta disso, por conta desses danos, grande parte dessas duas partes aerodinâmicas do carro tiveram que ser retiradas, fazendo com que o carro ficasse praticamente metade menos aerodinâmico, para o lado direito. E por conta disso, também dessa grande parte ali ter sido retirada, outras partes que talvez não teriam sido danificadas também tiveram que ser retiradas, já que o fluxo aerodinâmico poderiam desintegrar essas partes do carro de Verstappen. E por isso, acabou que ele correu com grande parte aerodinâmica do carro sendo desmontado. Isso sem contar com as partes que foram recolocadas ou foram presas com fita adesiva durante o regime de bandeira vermelha. Se não fosse isso, ele teria que abandonar a corrida. Isso tudo de acordo com a fonte que eu utilizei, que é do motorsport.com e que está aqui embaixo na descrição. E segundo o próprio Max Verstappen, a extensão desses danos não prejudicou apenas o próprio desempenho do carro em si, mas também deixou o carro muito mais instável.
instável, já que ele ficou bem desbalanceado. A parte aerodinâmica do lado esquerdo ficou bem mais forte do que a do lado direito. Dessa forma, ficou muito instável, fazendo com que a pilotagem fosse de extrema dificuldade, segundo o próprio Max Verstappen. Os mecânicos fizeram o que eles puderam para me manter na corrida, mas eu estava carregando muitos danos no carro após o incidente e foi muito difícil de pilotar. Eu saí de frente e de traseira por causa da perda de downforce. Mas a parte mais importante que foi danificada com o acidente, na verdade, foram as tubulações do carro de Max Verstappen, ligadas à refrigeração da unidade de potência. E justamente por conta desse dano dessas tubulações, as temperaturas do motor de Max Verstappen, durante a volta onde ele teve a bandeira vermelha na corrida, acabaram ficando extremas e poderiam sim prejudicar o motor. As temperaturas estavam extremas e eles tiveram que endireitar canos e consertar o lado direito o máximo possível com um tempo muito limitado. Inclusive eu fiz um vídeo falando um pouco mais sobre o acidente, sobre o que tinha acontecido, o que aconteceu naquela situação específica. Para você assistir esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima nesse card. E com esses danos no sistema de refrigeração do motor de Max Verstappen nesse GP da Hungria, pode ser que a Red Bull esteja em maus lençóis até o final do ano. Isso porque, lá no GP de Silverstone, como todo mundo já sabe, acaba que Max Verstappen sofreu um acidente com Lewis Hamilton batendo feio contra a barreira de pneus. Naquele acidente, poucos imaginavam, mas o motor de Verstappen conseguiu funcionar novamente para esse GP da Hungria. E ele utilizou esse mesmo motor até a qualificação desse GP. Entretanto, justamente na qualificação, foi encontrada uma trinca séria no motor, que estava fazendo até mesmo com que óleo saísse do motor. O rendimento não diminuiu, segundo o diretor da Honda. Entretanto, é óbvio que sair óleo do motor não é algo nada comum e muito menos saudável para o próprio motor. E por conta disso, o Verstappen teve que trocar o seu motor, a sua unidade de potência, para o GP em si, para a corrida da Hungria. E dessa forma, com o acidente e por conta dessas temperaturas extremas atingidas durante essa volta ali, pode ser que essa unidade também seja prejudicada. Isso sem contar com a de Sérgio Pérez, que teve diferenças ali no desempenho também. Os dados do motor ficaram diferentes por conta do acidente, então muito provavelmente ele não poderá ser recuperado. Isso é um golpe sério para a Red Bull, que precisa conter gastos por conta do teto orçamentário e que ainda por cima pode ser penalizada por conta da troca de alguns componentes do motor no decorrer dessa temporada de 2021. Mas eu queria saber de você, você acha que mesmo com todas essas dificuldades da Red Bull, ela ainda pode ser capaz de vencer esse campeonato de 2021, tanto de pilotos quanto de construtores? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E se você acredita que mesmo com esse teto orçamentário, as dificuldades com os motores, reconstrução de alguns carros, ela pode ser capaz de vencer esse ano? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Olha, eu acredito que é possível sim que a Red Bull consiga vencer no ano de 2021, mas vai ser muito difícil. Na verdade, essa limitação do teto orçamentário pode acabar ferrando com a Red Bull realmente, já que eles tiveram que reconstruir os carros algumas vezes nas últimas corridas. E essa troca dos componentes dos motores, que com certeza vai acontecer em algum momento desse ano, pode prejudicar a pontuação tanto de Sérgio Pérez quanto de Max Verstappen, então pode sim dificultar e muito a vida da Red Bull. Me parece que quanto mais o tempo passa, mais acidentes eles sofrem, mais eles acabam se enrolando e se afundando na areia movediça que é gerada por esse novo teto orçamentário. Mas eu tenho torcido muito para que isso possa ser passageiro e Max Verstappen possa voltar a competir com Lewis Hamilton com unhas e dentes, vamos dizer assim, e possa até mesmo vencer esse ano de 2021. Porque como nós lembramos, algumas pessoas lembraram, na verdade, alguns jornalistas, esse ano tem sido bem parecido com a disputa entre ele e Nico Rosberg, por exemplo, naquele ano em que Nico Rosberg acabou se tornando campeão. Entretanto, poucas pessoas se lembram que isso foi por conta de problemas no carro de Lewis Hamilton. Então, dessa vez, o que tem acontecido é que Max Verstappen tem sim remado contra a maré e conseguido se sobrepor a situações adversas, entretanto, sofrendo ainda assim diversos acidentes que muitas vezes não são nem mesmo culpa dele. Mas como eu já disse, você pode pensar diferente de mim, eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você pensa, como vai ser o resultado do final desse ano. Além disso, se você gosta desse canal, gosta das notícias que eu trago aqui e da informação mesmo que eu trago pela visão de um piloto de corridas, é só se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações para você não perder vídeo novo na Hora do Piloto. Além disso, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.